Seguirei nesse caminhar, mas eu sei que tenho que lutar, mas por fim eu sei que vencerei, porque Ele não me deixará. Não me deixará. Não me deixará. Meu Jesus, seguirei sem olhar atrás, mas eu sei que tenho que chorar, mas ao fim eu sei que sorrirei, porque Ele não me deixará. Não me deixará. Não me deixará, meu Jesus, meu Jesus. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com um versículo para as senhas diárias, que está nas senhas diárias para esse dia, de 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18 e 19. O apóstolo Paulo escreve: como Deus é fiel, a nossa palavra dirigida a vocês não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que foi anunciado entre vocês por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não. Pelo contrário, nele sempre houve sim. Em Cristo, nós temos o sim de Deus. Nós temos o sim de que nós somos aceitos, de que nós somos adotados, de que nós podemos fazer parte do seu corpo, que é a igreja. E aguardamos o retorno desse Cristo, como nós lembramos nesse tempo de advento. Hoje, terceiro fim de semana, terceiro culto de advento. Com essa palavra eu saúdo a todos, convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Pai amado, porque em Teu Filho nós temos o sim para entrarmos em Teu reino, para termos acesso direto a Ti, para podermos chamá-lo de Pai, de Paizinho, de termos intimidade contigo. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Tu tens cumprido todas as Tuas promessas. Aguardamos, ansiosos pelo retorno dele. Perdoa-nos, Senhor, por muitas vezes não nos recordarmos disso e não vivermos em conformidade com este sim. Ajuda-nos, Senhor, através da Tua palavra, na ação do Teu Espírito, a nos voltarmos para Ti e a compreendermos todas as bênçãos e dádivas que Tu tens para cada um de nós. Por Cristo Jesus nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, essa semana ainda estava conversando em família sobre a vida dos pais da Cristiane, meus sogros. Vida na lavoura, vida sofrida, de muita luta, creio eu que muitas vezes choro, nervosismo, vontade de abandonar a lavoura, fazer outra coisa para ganhar a vida. A mãe da Cristiane contou certa vez que o pai dela, o vô, ele fez uma plantação de milho e deu uma seca muito grande, e essa plantação de milho não deu nada para eles venderem. O que deu, um resto que sobrou, eles trataram os porcos pegaram uma peste e morreram todos. Outra vez o pai e o tio da Cristiane estavam jogando calcário na lavoura com o trator, com a calcareadeira. O tio da Cristiane dirigindo o trator, o pai dela na calcareadeira. E por algum motivo o tio dela parou o trator e deu uma ré. E nisso o sogro caiu entre o trator e a calcareadeira.
E milagrosamente o tio foi olhar para trás, ele deu uma segurada no trator, não sabemos o porquê, e não passou por cima do sogro com o trator. Muito sofrimento. E se nós fôssemos contar tudo o que eles nos contam, o que eles lembram, essa conversa iria longe. E eu creio que cada um de vocês tem suas histórias de trabalho na lavoura, histórias duras, sofridas, tristes, para contar de suas vidas. Quanta luta, quanta dor, quanto sofrimento e choro. Mas também, com todas essas dificuldades, a sogra ainda disse essa semana, precisamos agradecer. Se olharmos para eles hoje e olharmos para o passado difícil que tiveram, foram muitas bênçãos, foram muitos momentos de alegria e Deus tem sido fiel, tem suprido todas as necessidades deles e das nossas, que somos descendentes, através deles. Muitas vezes sofreram, choraram semeando, trabalhando duro, mas hoje podem olhar para trás e ver o resultado. Bênçãos. Eu convido a lermos o Salmo 126, que é um dos textos previstos para o dia de hoje. Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por esse povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria, colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Queridos, este salmo fala da volta do povo de Deus do exílio. Eles estavam exilados, foram exilados pelos babilônicos. Após passarem um longo período, por mais ou menos 70 anos no país estrangeiro, como escravos, eles começaram a retornar novamente para sua terra natal, foram libertos. O rei da Pérsia, que era então que dominava toda a região naquela época, chamado Ciro, assinou um decreto permitindo que eles retornassem para a terra prometida. Nos livros de Neemias, Esdras, alguns profetas como Isaías, nós encontramos mais relatos desse tempo, desse período de sofrimento, de dor. No capítulo 40 de Isaías em diante, o profeta fala que a esperança desse povo estava quase se acabando. Eles estavam desanimados da vida. Poucos ainda esperavam que retornariam para a terra natal. E esse acontecimento ele não foi algo meramente político, mas todos viram claramente a intervenção de Deus na história do seu povo. Aqueles que antes perguntavam, quando eles começaram a serem dominados e levados para o exílio: onde está o Deus de vocês? Agora eles eram obrigados a confessar: grandes coisas fez o Senhor por este povo. O que estava acontecendo? O retorno à terra prometida era um milagre. O salmista chega a afirmar que isso foi como um sonho. Eles mal podiam acreditar que estavam livres novamente e poderiam retornar suas vidas agora livres. A alegria era tanta que eles sorriam à toa.
cantavam salmos e outros textos bíblicos, engrandecendo o Senhor, lembrando dos feitos do Senhor no passado. Isso nos lembra que Deus age para salvar o ser humano. E a atitude do ser humano diante da salvação de Deus é de admiração e contemplação. Não há o que dizer. Tamanha maravilha, tamanha bondade, tamanha fidelidade do Senhor. Não existem palavras para expressar isso. Então eles cantavam. Isso aconteceu também com aqueles que foram visitar o menino Jesus quando ele veio. Admiravam, louvavam a Deus pelo menino que estava na manjedoura, aquele que foi prometido e que muitas vezes as pessoas já não esperavam mais e achavam isso não vai mais acontecer. Todos se alegravam. E Deus foi honrado e exaltado entre as nações. Os lábios antes cerrados, de amargura, de tristeza, agora se abrem para louvar e engrandecer ao Senhor. E realmente, ao ver e sentir a salvação do Senhor, o ser humano é tomado por uma alegria indizível. Não há nada comparado a isso. Grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Ao longo da história, os povos ao redor de Israel sempre viram o agir de Deus no seu povo. Agora não era diferente, eles percebiam e comentavam o agir de Deus no retorno desse povo para a sua terra. Os feitos do Senhor eram grandes, poderosos, e por isso o povo estava alegre, por saberem que Deus estava com eles. O desejo do salmista é que esse retorno continue acontecendo, e todo o povo possa se reunir novamente na sua terra, possam plantar novamente para eles comerem e viverem, e não somente para sobreviverem como era na terra do inimigo, para alimentar o inimigo. Ele desejava que esse retorno fosse como as enxurradas depois das chuvas no deserto, com volume, com força. Aquela região seca e desértica era tomada de flores após as chuvas. Eu tive a oportunidade de ver algo parecido uma vez quando viajei de caminhão para o Nordeste. Quando fomos àquela terra seca, aquela vegetação amarelada, triste. Quando voltamos dias depois, semana depois, havia chovido logo em seguida que nós passamos, e o deserto, o cerrado, o Nordeste ali estava todo verde, exuberante. Eles clamavam por isso, o povo de Israel, que o seu retorno fosse como as enxurradas nas terras do sul de Judá, e que o Senhor viesse ao encontro deles com toda a força, para restaurá-los, para vivificá-los. O salmista estava dizendo que as misericórdias de Deus transbordaram sobre o seu povo, que estava preso numa terra improdutiva, num país estrangeiro. Agora eles poderiam retornar novamente e produzirem para si mesmos. O salmista termina usando a imagem da agricultura. Podemos entender que confiar, clamar, é como semear. Cada lamento elevado a Deus é como uma semeadura que aponta para uma futura abundância. E o semear é duro, é trabalhoso. Algumas vezes
exige choro de nós. É como plantar cebola, que causa dor nas costas pela mal postura, que racha os dedos por colocarem a plantinha ali naquela terra seca, às vezes sangra os dedos, mas ao verem as plantas crescendo e frutificando, enche o coração de júbilo e de alegria. Ao colherem, a alegria toma conta do coração do agricultor, ao ver aquele galpão cheio de cebolas, aquelas réstias graúdas, bonitas. É bem verdade que nesse processo acontecem muitas coisas desagradáveis, como tem acontecido agora, nessa época da colheita, por causa das muitas chuvas, cebolas que não são tão bonitas como esperávamos, estão espigando, o preço não é motivador, mas Deus transforma o mal em bem, o sofrimento em bênção. Quando aquele povo foi para o exílio e escravidão no outro país, eles foram chorando, desesperados, desanimados, se lamentando, mas eles voltaram felizes, cantando sobre as bênçãos e os feitos de Deus sobre eles. Nós também aguardamos, queridos, pela colheita de Deus, e ao vermos os salvos se apresentando diante do Senhor, também iremos nos alegrar e jubilar diante do Senhor. Aquilo que Cristo fez, semeando em lágrimas, se transformará em alegria eterna. O povo estava sendo chamado a confiar, a manter a memória e os olhos na fidelidade de Deus. Ele não os abandonaria, mas restauraria toda a sua nação, todos os seus filhos. Hoje clamamos pelo mesmo. Talvez pensemos em determinadas situações, não vai acontecer mais, não vai haver colheita, não vale a pena continuar, não vale a pena semear para o reino de Deus. E esse semear realmente é duro e penoso, mas somos chamados a confiarmos no Senhor. Ele pode fazer o inimaginável, transbordar suas bênçãos em nossas vidas como já tem feito. Encontramos outras situações de semeio na Bíblia, em relação à espera, à realização das promessas de Deus, que são animadoras. Elas dizem o seguinte: não se deixe enganar, de Deus não se zomba, por o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, versículos 7 a 10. Paulo anima os Gálatas a perseverarem, não desanimarem, pois Deus é fiel. O apóstolo Tiago diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor, sejam como um agricultor que aguarda o que a terra produza e a preciosa colheita, e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes, fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Tiago 5, 7 e 8. Paciência e confiança.
Deus virá fazer a preciosa colheita. E por fim, o autor da carta de Hebreus escreve: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Hebreus 10, 36 a 39. Irmãos, nós não somos aqueles que voltam atrás. Não fomos chamados para isso, mas fomos chamados a continuarmos olhando para frente, para a cruz de Cristo, para a salvação que Ele ofereceu a nós na cruz. Porque nós confiamos, porque ao olharmos para trás, podemos perceber que grandes coisas fez o Senhor por nós e promete fazer ainda maiores. Então, queridos, confiemos e continuemos semeando para o reino de Deus. No tempo certo, colheremos e nos alegraremos na presença do Senhor. Pensemos nisso com todo o coração. Não desanimemos, não voltemos atrás, mas continuemos semeando, mesmo que isso seja duro. A promessa é que nós vamos colher em abundância. Que assim seja. Amém. Eu convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Obrigado, Pai amado, por Tua bondade, por Tua misericórdia e por nos sustentar, por nos amparar diante dos momentos duros, tristes e difíceis da vida. Ajuda-nos, Senhor, a crermos de todo o nosso coração na Tua fidelidade, nas Tuas promessas. Ajuda-nos a continuarmos semeando a Tua palavra, testemunhando de Ti, para que quando vieres colher, a colheita seja abundante para a Tua honra e Tua glória. Clamamos, Senhor, por cada um que está ouvindo essa palavra, que ela toque os corações e fortaleça e restaure. Clamamos por todos aqueles que estão abalados, desanimados, sofrendo por guerra, por perseguição. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um. Continue fortalecendo. Te pedimos, Senhor, que continue amparando as nossas comunidades, nossas paróquias, os Teus filhos espalhados pelo mundo, sustentando com vigor, com ânimo e com esperança. Ajuda-nos, Senhor, a sermos luz de fato neste mundo. Tudo isso nós te pedimos, agradecidos, e aquilo que não conseguimos lembrar com as nossas palavras, incluímos na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a bondosa mão do Senhor continue sobre ti, te animando, sustentando. Fique na paz do Senhor. Amém. Viver com Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem que partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem que partir, mas também nunca se esquecer que a gente que vive na dor, que
mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor. E mostrar nosso Cristo é viver, e viver é mostrar seu amor.